Então, o que nós seríamos como seres, né? Para Aristóteles, o que nós somos é substância. Somos substâncias. O conceito de substância Aristóteles é muito específico. Substância é o equivalente ao ser. E o ser é resultado da soma entre a matéria, que não tem nenhum tipo de forma, e uma forma específica. Somos diferentes entre nós, seres humanos, porque nós temos formas diferentes. Então, eu posso diferenciar de um ser inanimado, tipo uma cadeira, porque nós temos a matéria e a forma diferente. Mas com relação aos seres vivos, nós somos diferentes, apresentamos diferenças, porque nós temos formas diferentes. É a forma que diferencia os seres na visão do Aristóteles, principalmente. E aqui nós entramos numa parte essencial, que é como Aristóteles entende que nós devemos conhecer o mundo. O estudo das causas era essencial para esse autor. E causa era a única forma de conhecer as coisas verdadeiramente para Aristóteles. Por quê? Imagina assim, qual era o problema do Aristóteles? Como eu posso conhecer as coisas se elas estão em constante mudança? Uma hora as coisas não podem mudar numa velocidade tão rápida que eu posso não saber mais nada? Então, uma única maneira de conhecer as coisas, ou seja, de saber o que elas são nesse momento e o que elas podem vir a ser, era conhecendo as causas das coisas. Então, o estudo das causas é, na verdade, o estudo da filosofia. O que a filosofia faz para Aristóteles é estudar as causas do mundo, que é uma forma de entender que a filosofia é a ciência por excelência para esse autor. Tá? Para isso, nós temos o que ele desenvolveu como uma teoria das 4 causas. A teoria das 4 causas é a forma de entender quais são as causas do mundo. Todo objeto e qualquer circunstância para Aristóteles teria 4 causas essenciais, que seriam gradativas: a causa material, a causa eficiente, a causa formal e a causa final. De todas essas, a mais importante é, sem sombra de dúvidas, a causa final. A gente vai ver por quê. Vou te dar um exemplo de um objeto para você entender direitinho essa causa. Imagina aqui que eu tenho uma estátua, né? Essa escultura pode ser, por exemplo, a escultura do Michelangelo, qualquer escultura renascentista, mas imagina uma escultura grega que é do tempo do Aristóteles mesmo, certo? Não do Renascimento. Essa escultura, ela tem 4 causas que, através desse estudo das 4 causas, desses 4 inícios desse objeto, eu posso entender o que ele é. Entender o que uma coisa é estudar as 4 causas dessa coisa, certo? As causas em geral, que para Aristóteles eram 4. Qual seria a causa material, aquela primeira que nós vimos lá? A causa material é do que ele é feito. De que é feito essa estátua? De mármore. Mármore, então, é o componente inicial. A pergunta que responde aqui a causa material é do que é feito. A causa eficiente, por outro lado, é aquele motor que modifica a causa inicial. Ou seja, o que transformou esse mármore nessa estátua? E aqui eu tenho que incluir todo o processo de escultura, certo? Eu coloquei aqui o exemplo do escultor, mas não é só o escultor que representa a causa eficiente. É o escultor, os equipamentos dele, a própria ação de esculpir. Todo o processo que modifica um objeto em ponto de partida para outra coisa, certo? Então, a causa eficiente é aquilo que modifica o objeto, é o motor da coisa. Depois, nós temos a causa formal. O que é a causa formal? É o que você é, como você se apresenta, a forma da coisa. O que isso aqui é nesse momento? Uma estátua, uma escultura. Então, a causa formal é a forma que nós temos. Lembra que eu te disse? A forma é o que nos diferencia no mundo para Aristóteles. Por fim, a causa final. O que é a causa final? Bem, a causa final desse objeto é muito difícil. Por quê? A causa final está relacionada ao sentido da existência da coisa. Qual seria o sentido de eu fazer uma escultura? Existem vários motivos. O autor poderia querer trazer à vida alguma coisa que ele sentia, um sentimento, uma expressão. Ele podia colocar uma ideia em prática. Ele podia estar fazendo isso por termos religiosos, por questões religiosas especificamente. Ele podia estar fazendo aquilo para exaltar a sua própria habilidade. Existem várias questões. É por isso que a filosofia é importante, para analisar as 4 causas, mas principalmente para saber a causa final das coisas, estudar o sentido da existência das coisas. Para Aristóteles, a essência das coisas vai estar justamente na sua função. Ele diria, por exemplo, que a essência de uma cadeira está no ato de fazer os outros sentar nela. Ele diria, por exemplo, que a essência dos olhos é olhar. Ele diria que a essência do coração é bater e nos fazer sentir algo pelos outros. Ele diria que a essência da mente é pensar. Então, a essência, para Aristóteles, está na função das coisas. Mas como a felicidade pode ser alcançada para Aristóteles, o que seria ela para ele? Na verdade, a felicidade para Aristóteles estaria relacionada à vida em sociedade. Por que relacionada à vida em sociedade? Porque para ele, o homem seria um zoopolítico, um animal político, traduzido do grego.
Dizer que um homem é um animal político é dizer que nossa vida está diretamente relacionada a uma vida em sociedade, que nós reconfiguramos nossa forma de viver. E, aliás, que nossa principal diferença para os animais é viver em sociedade. Isso coloca o Aristóteles num lugar muito privilegiado na estrutura do pensamento do mundo, porque ele antevê ciências, por exemplo, como a sociologia mesmo, ao dizer que o homem só faz sentido, o ser humano só faz sentido dentro do seu papel social. Por isso ele seria um animal político. E todas as coisas que nos fazem bem, ou por exemplo, como a própria felicidade, a ideia de ser feliz estaria diretamente relacionado a essa vida em sociedade, a essa vida pública, né? A troca entre as pessoas. O homem só poderia ser feliz na visão aristotélica vivendo em sociedade. Não poderíamos ser felizes isolados e sozinhos. E aqui entramos no conceito de virtude em Aristóteles, né? A virtude seria algo que nós nascemos com potencial para, potência, lembra disso? Mas que nós não nascemos com. Ou seja, nós não somos virtuosos por nascimento na visão de Aristóteles, mas nascemos com potencial para poder desenvolver a virtude. E a virtude estaria no caminho do meio, o que o Aristóteles chamou de justa medida, o que nós podemos entender hoje por moderação. Então, se eu quero ser virtuoso, se eu quero alcançar o caminho correto, se eu quero saber o que é certo, basta eu fazer o meio, o caminho do meio. E o caminho do meio está entre dois extremos. A gente pode pensar aqui, ó, fazer uma seta aqui, e aqui eu tenho o extremo positivo e o extremo negativo. Exagero de um lado e exagero de outro. Exagerar no muito ou exagerar no pouco está errado para Aristóteles. A justa medida é o caminho no meio entre dois exageros. Tomemos como exemplo a coragem. A coragem seria uma virtude para Aristóteles porque ela está equilibrada entre dois extremos. Mas eu não posso ser corajoso demais, exagerar na coragem, ou colocá-la de menos. Usar de muita coragem acabaria no que o Aristóteles chamou de audácia. Então, a audácia é o exagero da coragem e seria algo negativo e repudiado por nós. Agora, ter coragem de menos seria ao mesmo tempo exercer covardia, ser covarde, que também não seria uma qualidade para Aristóteles. Então, o que nós precisamos é exercer as coisas com moderação. A moderação é algo importante para Aristóteles. Um conceito importante para você refletir também é a ideia de justiça. O que seria justiça ou algo justo para o Aristóteles? Basta pensar que justiça é o caminho entre duas injustiças. Aquilo que não é injusto para uma parte, ao mesmo tempo que também não é injusto para outra parte, com certeza é algo justo. É dessa forma que o Aristóteles pensa e nós chamamos isso de justa medida, ou seja, o caminho do meio. Para finalizar aqui, galera, eu só preciso te alertar para uma coisa. A ética, o comportamento ético correto para Aristóteles é um pouco diferente do que no geral na filosofia. Porque a ética para Aristóteles está diretamente relacionada a um comportamento individual, enquanto que o comportamento político é um comportamento necessariamente coletivo. É isso, galera, vamos ficando por aqui. Só não esquece de uma coisa importante. O Aristóteles se preocupou em explicar as transformações das coisas no mundo, como as coisas se transformam e por que elas se transformam. Isso foi um assunto negligenciado pelo Platão. Platão não se preocupou com isso nem debateu, já que para ele as coisas eram eternas e existiam lá, no mundo das ideias. Como o mundo das ideias não existia para Aristóteles, o que ele fez foi explicar por que as coisas se transformam e como elas poderiam. Isso é inédito na história da filosofia, isso é muito importante, isso vai ser influência para todos os próximos autores, tanto da filosofia ocidental, principalmente, né? Mas também da filosofia oriental. Vamos ficando por aqui, espero que tenha tudo ficado bem claro. Valeu, galera, tamo junto!